Graça e paz, Senhor Jesus. Mateus capítulo 19, vamos ler a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será de nós? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Lendo os evangelhos, a gente percebe que eles vão narrar encontros que Jesus teve, ensinos que Jesus trouxe e eventos que Jesus participou. Você vai perceber isso nos evangelhos para revelar a pessoa, a natureza, a obra de Jesus. E o capítulo 19, nós vamos ter aqui 3 ensinamentos
muito importantes. Eu chamaria de 3 ensinamentos essenciais no reino de Deus e que Jesus vai deixar muito claro para nós. O primeiro é sobre casamento. A gente percebe que os fariseus vieram para Jesus com uma pergunta, e que é uma pergunta que eles usaram para testar Jesus. O texto deixa isso muito claro. Versículo número 3. Os fariseus se aproximaram e, testando-o, perguntaram. Por quê? Porque esse assunto de casamento, ele realmente gera muitas questões, perguntas, dúvidas. E a dúvida dos fariseus era: por qual motivo a gente pode repudiar o cônjuge? Por qual motivo um casamento pode acabar? Porque havia essa discussão entre eles, e nas sociedades, no geral, essa discussão faz parte da preocupação das pessoas. E a resposta de Jesus começa citando Gênesis. É muito interessante você perceber isso. Jesus, quando ia explicar algo, ou até mesmo os apóstolos, ele voltava lá no começo, em Gênesis, ou citava a lei em Êxodo. Então Jesus fala: olha, no princípio, Deus criou o homem e mulher e disse que os dois se tornariam uma só carne. E aí Jesus deixa muito claro no versículo 6, portanto ninguém separe o que Deus ajuntou. Irmãos, é claro que o casamento deve ser até que a morte os separe. O casamento é uma aliança, não é um contrato social que a pessoa termina por algum tipo de mal-estar, insatisfação ou frustração. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeito. Não, é uma aliança. Só vai entender isso quem conhece o Senhor, quem conhece a palavra, quem tem temor de Deus. Eles estavam ali com uma conversa dizendo: mas Moisés, ele permitiu dar carta de divórcio. Ele então tenta colocar até Jesus contra Moisés, né? E aí Jesus responde no versículo 8: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está querendo dizer é que na dureza do coração do homem, Deus permite essa carta de divórcio, até mesmo para poder proteger as mulheres no tempo bíblico, que muitas vezes elas eram abandonadas por qualquer motivo. Então, a mulher era abandonada por qualquer motivo, Deus permitiu que tivesse essa carta de divórcio, para que de alguma forma elas fossem protegidas e não ficassem ali de uma maneira irregular. Então, o que a gente percebe na palavra é que o casamento é para sempre, é até que a morte os separe. E aí vem uma pergunta, não mais dos fariseus, agora a pergunta vem dos discípulos. O texto diz que os discípulos de Jesus perguntaram: nessa situação, é melhor então que o homem não case. No versículo 10, porque Jesus deixou claro uma coisa: a única exceção que Deus permite um divórcio sem quebrar a lei do casamento é em caso de infidelidade, de traição, de relação sexual ilícita. Versículo 9, Jesus disse isso. É a única razão, e a gente poderia acrescentar, além do que Jesus falou aqui, lógico, num caso de violência, porque violência física, no sentido que a vida humana está sendo ameaçada, a palavra de Deus é clara também quanto a isso. Mas o texto é muito direto, irmãos, quando Jesus fala. Então, quando há traição no relacionamento, o primeiro movimento do Filho de Deus deve ser até para a restauração, o perdão. O primeiro movimento do Filho de Deus deve ser esse. Mas muitos casos que há, além do adultério, há o repúdio, ou seja, a pessoa adultera e rejeita o outro. E nesse caso, após o cônjuge fiel orar,
procurar de alguma forma restaurar, chega um tempo que a percepção é que aquele casamento não tem como mais continuar. Ou seja, até mesmo o divórcio por causa do adultério deveria ser com muito temor, com oração, com uma tentativa de restauração, porque o casamento é uma aliança, o casamento é um ato profético do casamento da igreja com o Senhor. Hoje há uma banalização do divórcio, banalização da família. Tudo isso é obra das trevas, do coração humano orgulhoso e que busca felicidade, e quando o casamento não vai bem, ele pensa e logo decide separar. E aí os discípulos fazem essa pergunta: então é melhor não casar? Você sabe o que eles estão chegando à conclusão? Que só deve casar quem tem caráter, quem tem integridade para assumir esta aliança até o fim da sua vida. É isso que os discípulos estão falando. Eles não estão aqui desanimando ninguém a casar, eles estão dizendo: nesse caso, se você não quer ou não tem convicção de que você vai manter o seu casamento até o fim, independente das tristezas, decepções, feridas, se você não tem essa convicção, é melhor não casar. Ou seja, case convicto de preservar a aliança, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo que o teu casamento se torne um casamento muitas vezes que não é saudável. Tem casamentos que não são saudáveis, mas o Filho de Deus vai manter, vai preservar, orando, se humilhando diante do Senhor e aprendendo com aquele desgaste do relacionamento a buscar o Senhor e amar o outro, independente de que seu casamento talvez nunca se torne aquele casamento ideal, mas Deus vai te aperfeiçoar e vai te fazer uma pessoa melhor, mesmo no casamento difícil, quando a gente decide amar. Então, amado, o primeiro ensino aqui sobre o reino de Deus é a importância do casamento. Em segundo lugar, a gente percebe em Mateus 19, o segundo ensinamento aqui, importante, essencial do reino, é como tratarmos as nossas crianças. Versículo 13 diz que trouxeram algumas crianças para Jesus e ele estava ali os abençoando. Trouxeram para que Jesus orasse e impusesse as mãos. Impor as mãos é um ato de bênção que Deus ensina em toda a sua palavra, se abençoar. Está lá em Hebreus como uma doutrina essencial, elementar do Evangelho. Em posição de mãos é você transferir bênção. Não é algo místico, mas é algo que você transfere bênção. É algo que te dá um entendimento de que você está transferindo um legado, uma herança, abençoando. E amar, trouxeram as crianças, mas os discípulos começaram a repreender. Imagina, as crianças deveriam estar alegres como elas são, agitadas, sempre tem uma, às vezes, mais agitada que a outra. Eu acho que incomodou os discípulos, né? E eles falaram assim: não, tira elas daqui. E eles começaram a repreender. E aí Jesus repreende os discípulos. Jesus nos ensina algo essencial aqui. Nós precisamos abençoar, orar. Nós precisamos edificar as nossas crianças. Os pais precisam discipular os seus filhos. Nós não podemos apenas pensar em dar um melhor estudo, a melhor roupa, as melhores comidas, os melhores planos de saúde. Todo pai e mãe que conhece o Senhor, ele tem a obrigação de orar pela salvação dos seus filhos desde quando está no ventre da mãe. Orar, consagrar, abençoar, ensinar a amar a Deus, a palavra de Deus e a igreja de Deus. Trazer os filhos à casa do Senhor. Quantos pais que passam a infância todinha dos seus filhos, levando eles para todos os lugares e trazendo a casa do Senhor apenas esporadicamente. Quando chega a adolescência, eles querem insistir para os filhos virem à igreja, e os filhos não querem vir mais, porque não aprenderam. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando ficar velho, não se desviará dele. É no caminho, ou seja, é caminhando junto com o seu exemplo. E também não adianta você trazer as crianças à igreja e chegar em casa, viver falando mal da igreja, falando mal do pastor, contando situações desagradáveis que todos nós vamos enfrentar. Nosso lar deveria ser preservado para ser um lugar
de edificação, de falar daquilo que abençoa, que acrescenta, de oração. Amado, o chamado de Deus para nós em nosso lar é ser um lar de oração. Orar com seus filhos desde bebê, todos os dias, abençoá-los. Mas agora meus filhos estão mais velhos. Aprenda a chegar perto dos filhos e os abençoar. Esse é um chamado, é uma missão que Deus dá aos pais. Jesus aqui abraça os pequeninos e ele diz: deixem vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. É aqui que Jesus deixa claro que as crianças, elas estão no reino dos céus até aquela idade que elas começam a ter entendimento do certo e errado. E aí elas precisam já crer e receber a Jesus, para que elas sejam salvas, desde nova. A maior preocupação dos pais com seus filhos deve ser de ministrar a palavra do Evangelho para a salvação deles. Se é que nós queremos os nossos filhos salvos. Quantos pais dão dinheiro, dão estudo, mas eu estou deixando ele mesmo decidir. Certamente ninguém decide por ninguém, mas cabe aos pais inculcar nos filhos a palavra de Deus. Mas eu conheço pessoas que fizeram isso e os filhos se afastaram. Mas quem fez isso de todo o coração tem paz, não tem a consciência o acusando de ter sido negligente. O pai do filho pródigo não tinha culpa e por isso o filho voltou um dia. Agora, quantas pessoas estão desprezando o cuidado com seus filhos? Irmãos, o reino de Deus nos ensina a amar as crianças, guardar as crianças, proteger as crianças, ensinar as nossas crianças. Nós vivemos um tempo onde nossas crianças estão sendo bombardeadas pelo inferno. Sabe aonde? Dentro de casa, pelas mídias, pelas mídias digitais, pelas redes digitais, pela grande imprensa. Sabe aonde também que as nossas crianças estão sendo bombardeadas pelo inferno? Dentro das escolas. As escolas, como Lutero disse, se tornariam as maiores portas do inferno da sociedade. Hoje, seus filhos estão sendo discipulados nas escolas, na rua. Por isso que chega um momento que você não os conhece, espiritualmente eles estão deformados. E eles ainda dizem: ninguém faz a minha cabeça. A Bíblia diz que quem não está em Cristo, o príncipe deste mundo controla os seus pensamentos. E as crianças não estão longe disso. Elas estão sendo totalmente bombardeadas. Por isso nós pais precisamos educá-las, ensiná-las, corrigi-las na palavra de Deus. E em último lugar, Mateus 19, do versículo 16 até o versículo 30, vai nos falar do terceiro assunto que Jesus ensina aqui, que é essencial no reino dos céus. Jesus vai nos ensinar sobre como administrar o dinheiro. Gente, a Bíblia fala muito sobre isso. Não é no sentido de que você tem que ficar dando dinheiro à igreja o tempo todo, como algumas igrejas acabam fazendo. A Bíblia fala de como nós devemos nos relacionar com o dinheiro. Todos os recursos, tudo aquilo que a gente possui, nível de bens, dinheiro, o trabalho, que é uma forma da gente conseguir dinheiro, a maneira que a gente gasta ou investe, a maneira que o dinheiro influencia nossas emoções. Você fica muito ansioso e preocupado porque está sem dinheiro, e fica muito feliz e muito alegre porque agora está ganhando bem. Você vai à casa do Senhor e tem a alegria de ser fiel, ou alguns que frequentam os cultos, mas mentem para si mesmos, negando que estão desobedecendo a palavra de Deus. Então, amado, por que Deus, Ele fala tanto de dinheiro? Não é por causa do dinheiro, é por causa do coração. Porque a maneira que administramos o dinheiro fala muito do nosso coração. De onde está o nosso coração? Jesus fala que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso. Você percebe onde está o seu coração quando você percebe como você administra a sua vida financeira. E aí o texto começa com o versículo 16, se aproxima de Jesus um jovem muito bom, um jovem rico, super educado, muito
uma pessoa que se preocupava com os mandamentos de Deus. Ele se aproxima de Jesus com uma pergunta muito interessante. Ele fala: o que eu faço para alcançar a vida eterna? Você percebe que esse jovem tinha muitas virtudes. E Jesus responde: guarda os mandamentos para você entrar na vida. E ele pergunta quais. Olha só o interesse dele. Ele quer saber. E Jesus fala de mandamentos que tem a ver com o próximo. É interessante, ele fala: não mate, não cometa adultério, falso testemunho, não dê, honre seu pai e sua mãe. E o jovem fala: eu tenho observado isso. Ou seja, esse jovem, ele era alguém muito íntegro nos seus relacionamentos interpessoais. Mas aí ele faz uma outra pergunta, ele percebe, ele fala assim: o que ainda falta? Irmãos, às vezes nós temos uma vida razoável, que até agrada a Deus em muitos aspectos, mas está faltando alguma coisa. E o que Jesus fala para ele é muito simples para nós, mas para aquele homem foi definitivo, foi crucial, decisivo. Jesus fala: se você quer ser perfeito, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus nunca pediu isso para ninguém, mas nesse caso Jesus estava provando onde estava o coração daquele homem. Jesus fala: você quer me seguir? Então abra mão do controle da sua vida, entregue tudo na minha mão, dê tudo que você tem, não se apegue a essas coisas e me siga confiando totalmente em mim. Esse é o convite de Jesus para nós. Me siga dependendo totalmente de mim, não do seu dinheiro, do seu trabalho, da sua preocupação, das suas ansiedades, não da sua vontade de ter controle sobre tudo. E o texto diz que Jesus, olha só o versículo 22, o jovem, quando ouviu essa palavra, se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Esse jovem poderia ter sido um grande discípulo de Jesus, um servo de Deus maravilhoso, mas ele preferiu servir a Mamon, que a Bíblia chama, esse nome é o nome de uma entidade espiritual maligna, um principado que influencia as pessoas para depender, sofrer, servir, ser aprisionada pelos bens, pelo dinheiro. Isso fala de trabalhar excessivamente, isso fala de se apegar e ser infiel a Deus nos dízimos e ofertas, pessoas que não ajudam a ninguém, tudo que elas obtêm, elas só pensam em si mesmas. Tudo isso é uma luta que nós vamos ter que vencer, irmãos. O Reino dos Céus nos ensina a servir a Deus desapegado do dinheiro, dos bens, das coisas materiais. Há muitas pessoas que vão às igrejas e elas até dão também, mas elas dão com ambição, cobiça para receberem mais, e tudo isso é engano. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro diz para os pastores, para servirem a igreja como modelo do rebanho, e não por cobiça e ganância. Olha só, naquele tempo, imagina hoje. Então, pastores gananciosos ensinam as pessoas a dar para que elas fiquem mais ricas, e ovelhas gananciosas, elas dão muito quando se promete a elas que vão fazer orações para que elas fiquem mais ricas, ou não dão, dizendo que não precisam dar nada, porque tem muita gente se valendo da fé para enriquecer. Então elas são desobedientes ao mandamento de Deus, que é ser fiel no dízimo e ofertas. Para concluir, Jesus, do versículo 23 ao 30, Jesus fala para os discípulos sobre o perigo do dinheiro. Ele fala: dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficaram assustados. No versículo 25 eles falam: então ninguém pode ser salvo. Ou seja, eles estão mostrando que essa batalha está no coração de todos nós. E aí Jesus fala que é impossível para os homens, é possível para Deus. Amados, só o poder da graça de Deus liberta a gente do amor ao dinheiro, do amor ao mundo, nos faz ser fiéis ao Senhor e não ser controlado pelo dinheiro, ou não viver com medo de não ter, mas confiar no Senhor o tempo todo. E aí Pedro toma a palavra e diz: nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será de nós? Pedro demonstra claramente que eles tinham deixado, eles estavam pescando, deixaram a profissão, deixaram tudo. Foi um chamado específico para isso. E aí Jesus fala de maneira muito clara que eles receberiam os galardões
nos céus. Versículo 29, aquele que deixou casa, irmãos, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus está mostrando, tudo que vocês renunciam nesta terra por amor a Jesus, vocês receberão como recompensas eternas. Vocês receberão nos céus. Não vai ser nessa terra. Nessa terra o Senhor ainda nos dá pela graça e misericórdia. Agora, não pense que ser rico é sinal de bênção. E nem pense que ser rico é sinal de maldição. Ser rico é condição que Deus dá a alguns. E quem recebe mais deve ser mais fiel ainda, servir melhor ainda, como mordomo do que Deus te deu. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos ajude a viver as verdades do reino. Esses ensinamentos de áreas tão essenciais da nossa vida. Seja, ó Deus, no casamento, seja no cuidado com as crianças, ou na administração dos recursos, do nosso tempo, do nosso dinheiro. Espírito Santo nos dê sabedoria e temor. Se nessas áreas temos falhado, mostra e nos corrige, nos cura, porque a Tua verdade nos liberta. Jesus, nós queremos viver a Tua palavra, e não apenas, ó Deus, saber ou conhecer, mas nós queremos praticá-la. Ajuda-nos a praticar essas verdades, para que a gente possa permanecer no Teu reino, o Teu reino, Senhor, que é eterno. Te adoramos pela Tua verdade, em nome de Jesus. Amém.